tudo bem com você? Aqui é Jennifer. Vamos começar mais um vídeo essa semana? Vamos junto bater um papo? Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Quem são os filhos de Deus? Será que todos são filhos de Deus? Já se perguntou isso? Vamos ler o que o nosso manual de vida nos fala sobre isso? João 1, 12 e 13 vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De quem será que João estava falando aqui? A quem João estava se referindo? Você consegue pensar? Quem será? Quem, meu Deus? Jesus. Então, os filhos de Deus são os que nascem em Deus, os que nascem na vontade de Deus, né? Quando aceitamos, reconhecemos e recebemos Jesus na nossa vida, né? Reconhecendo o seu sacrifício na cruz, e aí a gente se torna filho. Então, se não recebeu a Jesus, não reconheceu, ainda não é filho. Ainda, tá? Mas os que recebem a Jesus nascem na vontade de Deus e têm o poder de se tornar filho de Deus. Você já imaginou? Já passou pela sua cabeça como é ter Deus, Criador de todas as coisas, Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, né? Como um pai. Eu sei que talvez você não consiga enxergar Deus como um pai, porque talvez a sua experiência de paternidade, aqui, né, eu digo o seu pai terreno, o seu genitor, vamos dizer assim, talvez a experiência não tenha sido boa. E você se vê, às vezes, hoje até tem um desejo no seu coração, mas você talvez não consiga dar esse espaço para Deus como um pai, entende? Então, tô aqui para dizer para você que Deus é um bom pai. Se permita, né? Se dê a chance do próprio Deus exercer essa paternidade sobre a sua vida. Porque Ele é um Deus bom. E diferente do seu pai terreno, é um Deus que te ama e te conhece no mais profundo. Entendeu? Então, se dê a oportunidade. Você não vai se arrepender de abrir o seu coração, a sua vida, para um Deus tão bom quanto o nosso Deus, se tornar também o seu pai. Amém? Então, só explicando aqui, ali fala que todos quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, eu preciso receber Jesus, que é o caminho que me liga de volta. Mas eu sei que talvez na sua cabeça pode surgir a dúvida assim, mas por que eu preciso ser ligado de volta, Jennifer? Deus não me criou, hoje eu não estou aqui, já não estou na vontade de Deus, porque eu nasci, porque Deus quis, né? Vamos dizer assim. Então, vamos para a explicação. Depois que Adão e Eva pecaram, que eles desobedeceram, né, eles foram separados da presença de Deus. Se você ler Gênesis, lá nos relata várias coisas, né, mas lá nos relata também que antes deles desobedecerem a Deus, eles viviam em perfeita harmonia. Gente, sério. Vocês conseguem imaginar o que é viver em perfeita harmonia com Deus? Em perfeita harmonia. Tanto é que Deus, todos os dias, né, na virada do dia, Deus ia lá visitar eles. Gente, será que eles tomavam chá? Sei lá, se eles... Ai, não sei. Assim, não consigo imaginar, mas devia ser maravilhoso, né? Viver em perfeita harmonia, do jeito que era pra ser, do jeito que era pra continuar sendo, mas... Então, Adão e Eva desobedecem, então cria uma separação, né? Porque o pecado entra no mundo através de Adão e Eva. Então, a partir deles, né? Então, todo mundo que veio depois deles também já nasce com a natureza inclinada para o pecado. A natureza é inclinada para a desobediência, né? Então, a gente herda deles essa natureza pecaminosa, né? Então, assim, naturalmente, vamos dizer assim, né? Naturalmente a gente peca, naturalmente a gente vive no pecado. Então, por isso que nós precisamos do caminho que nos liga de volta para Deus, que é Jesus, né? E o pecado nos separa da presença de Deus, porque Deus, na sua essência, Ele é santo, né? Das várias coisas que Deus é, Ele é santo.
Então, o santo não se mistura com aquilo que é profano, com aquilo que é pecaminoso, certo? Então, só essa explicação aí do porquê que a gente precisa, né, ter esse caminho que nos liga de volta a Deus. Então, é por isso que Jesus veio, por isso que ele morreu na cruz, por isso que ele veio para nos dar a oportunidade, né, de nascer na vontade de Deus, de nascer no Espírito e ter a nossa identidade de filho restaurada e ter acesso à presença de Deus e viver para Ele. Amém? Romanos 8, 14 ao 16 vai nos dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, primeira coisa, a gente recebe Jesus, aceita ali, né? Aceita Jesus, a gente se torna filho. Jesus nos dá o Espírito, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E no começo desse versículo fala, né, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito de Deus. Só frisando aqui que o Espírito de Deus é um só. Deus é um só. O caminho é um só, tá? Então, a partir do momento que recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos. Jesus nos dá o Espírito Santo, que é a capacitação para viver como filho, capacitação para nos posicionar como filho, para andarmos como filho. Entende? E isso está descrito lá em João também, ó, João aí outra vez ensinando a gente, né? João 15, 26 diz assim, ó: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui João estava escrevendo, né? O que Jesus estava falando para os discípulos. Então Jesus falou assim, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou mandar o Espírito Santo, que é aquele que vai capacitar você para você viver nesse mundo, né? Viver como filho, viver com a certeza de que você é filho, ter certeza que você tem a identidade de filho, que você não é um acaso, né? Aqui, entende? Então, somente Jesus tem esse poder de nos devolver a nossa real identidade de filho. Porque desde o princípio era para ser dessa forma, né? Então, que seja hoje o dia que você vai se permitir acessar essa paternidade em Deus, sabe? E viver e entender quem é você, entender qual é a sua real identidade, sua real essência. Depois que a gente aceita Jesus, né, nós nos tornamos filhos e o próprio Jesus nos dá o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando, vivendo em nós, entende? Porque sem o Espírito Santo de Deus em nós é como se a gente não tivesse nascido em Deus, porque Deus é Espírito. Depois que aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo, que é o maior presente que Jesus poderia nos dar, né, depois da salvação, nós nascemos no Espírito, nós nascemos em Deus, na vontade de Deus, e esse mesmo Espírito nos conduz nesse mundo para que vivamos como filhos de Deus. Porque se a gente for pegar um exemplo, né, da paternidade humana, eu posso ter um pai, né, e não aceitar ele como pai, não relacionar-me com ele como pai, entende? E talvez você já tenha recebido Jesus, talvez você tenha recebido o Espírito Santo, mas você ainda não conseguiu exercitar esse relacionamento com Deus. Porque, por exemplo, todo mundo tem pai, todo mundo tem pai. Vou dizer assim, né? Paternidade humana, todo mundo tem pai. Mas eu posso simplesmente ter um pai e não me relacionar com ele. Eu posso ter o melhor pai do mundo, mas eu posso simplesmente virar as costas e viver como se eu não tivesse pai. Então,
Você que já é filho, tá na hora de voltar. Você que já sabe que é filho, você que já recebeu Jesus, você que já recebeu o Espírito Santo, volta. Volta. Que ele continua sendo seu pai. Continua te recebendo. E você que entendeu que ainda não é filho, receba Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. E a partir daí, você vai receber o direito, o poder de se tornar filho de Deus. Imagina ter Deus como um pai. Né? Quando fala-se em pai, fala-se em proteção, fala-se em cuidado, fala-se em intimidade no sentido de eu posso falar com ele porque ele é meu pai. Entende? Então, essa é a essência da paternidade, né, de Deus na nossa vida. Então, você que ainda não recebeu Jesus na sua vida, vou estar fazendo uma oração aqui. Receba essa oração, receba Jesus, ore comigo. E aí sim você vai se tornar filho. Aí sim você vai entender a paternidade de Deus sobre a sua vida. E você vai ser visto, ser tratado, ser conduzido pelo próprio Espírito de Deus nessa vida, nesse mundo. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Ti. Eu Te recebo como meu Senhor, como Salvador. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Purifica o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se de alguma forma fez sentido para você já sabe, curte, comenta, compartilha. Se esse vídeo foi bênção na sua vida, me ajuda a alcançar outras pessoas que talvez seja bênção na vida delas também. Amém? Então, se apega a Jesus e vai viver. Que Deus te abençoe.